A Igreja Lusitana celebra no decorrer do presente ano de 2020 dois aniversários significativos e complementares entre si. 140 anos de história e de missão e 40 anos de pertença à comunhão anglicana. É um tempo de festa vivido em ação de graças no reconhecimento do modo como Deus tem acompanhado e orientado o seu povo ao longo de um já longo caminhar histórico. Este sentido de gratidão e de louvor está bem expresso na bela exortação do salmista, escolhida para lema desta efeméride: celebrai com júbilo ao Senhor. Sendo uma das igrejas mais antigas em Portugal, no contexto do mundo não católico romano, a Igreja Lusitana é portadora de um espólio histórico que remonta aos inícios do protestantismo de língua portuguesa no nosso país e cuja preservação é crucial para salvaguardar a memória. Este tem sido o desafio e o trabalho árduo do Dr. António Manuel. A ideia do arquivo histórico já é antiga na Igreja Lusitana, mas efetivamente só nos últimos 5 anos houve uma aposta mais consistente nesta área. Contratámos uma arquivista a meio tempo, enfim, de acordo com as possibilidades da Igreja, e começámos a organizar de uma forma mais sistemática e mais profissional a documentação histórica que temos. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? A Igreja, enfim, deu-se conta já há muito, mas de forma particular, digamos, nos últimos anos, que tem um valor histórico muito importante na sua documentação, nas suas bibliotecas. E esse património tem sido procurado não só pela comunidade académica, naturalmente, mas também por curiosos, por pessoas que procuram a Igreja, sabendo as suas origens, tudo aquilo que foi no passado. É uma Igreja já com 140 anos, enfim, um bocadinho até mais, em termos de história. A Igreja dando-se conta desse potencial até para a evangelização, para levar o nome da Igreja mais longe, começou a investir de uma forma mais consistente nesta área. Um arquivo nunca é apenas importante para a instituição e para os seus membros, mas para toda a comunidade que formamos. Os arquivos são uma importante memória que muito podem ajudar a identificar pessoas e instituições, a reconstruir o passado, indispensável ao futuro. A preservação da memória documental permite que a história possa ser redigida como deve. Nas últimas décadas, e falando em particular no meio académico, tem havido um interesse muito grande para as minorias religiosas, neste caso para minorias cristãs, portanto as igrejas ditas globalmente protestantes. Algumas estão a avançar um bocadinho no sentido da preservação dessa memória, outras não. Temos que compreender que são normalmente igrejas pobres, igrejas com recursos limitados, e às vezes é difícil alocar fundos que dê para esta finalidade. E na Igreja Lusitana temos também sentido essa dificuldade. Mas vamos trabalhando com os meios que podemos reunir, que graças a Deus, naturalmente, e temos já resultados palpáveis, quer na documentação que temos vindo a recolher, quer na visibilidade que essa documentação tem. Uma das características do arquivo histórico da Igreja Lusitana é que ele tem uma vertente de internet muito forte. Sim, desde o início que o arquivo começou a ser descrito e classificado num software de livre acesso, o Atom. Portanto, temos um portal na internet de livre acesso, gratuito, onde toda a documentação que é descrita está lá presente, muita dela com ilustração em PDF, publicações, fotografias, e que sabemos que tem sido consultada e tem sido pesquisada por muitas pessoas fora da Igreja. Aliás, uma das nossas grandes apostas, além da preservação física dos documentos, é a preservação digital. Precisamente para disponibilizar os documentos a um público mais alargado e evitar o seu manuseamento físico, porque são documentos, enfim, antigos e fragilizados. E nessa linha apostamos, por exemplo, nas séries de jornais mais antigos, como é o caso da Reforma, publicado no Porto em 1877, que é considerado o jornal protestante mais antigo do país, os relatórios da Igreja e, por exemplo, as atas do Sínodo, desde logo, simbolicamente, a ata do Sínodo Constitutivo da Igreja em 1880. Também tem surgido deste trabalho de pesquisa e de reunião de documentos a edição e o apoio a uma série de publicações sobre histórias de paróquias, sobre trabalhos sociais da Igreja, portanto, sobre figuras da Igreja. Enfim, há já um conjunto muito grande de publicações que nos últimos 10 anos, digamos assim, renovaram bastante a bibliografia histórica da Igreja Lusitana e, de uma forma geral, das minorias religiosas em Portugal. Um dos grandes desafios que se coloca à constituição de um arquivo histórico prende-se com a persistência diante de um trabalho que é moroso
e que permanentemente se confronta com novos materiais, espólios particulares ou institucionais que por vezes chegam como doações. Um processo iniciado, mas nunca acabado. Há um desafio muito grande, que é o desafio da própria sustentabilidade. Não é? Estas áreas são áreas que naturalmente têm dificuldade em captar recursos, que daí não são lucrativas, que por definição. Portanto, esse é um desafio muito grande e temos que estar sempre a procurar parcerias, a procurar apoios para sustentar o nosso trabalho. Ainda na semana passada fizemos uma candidatura a um programa de arquivos para conseguir fundos para tratar, portanto, um conjunto documental muito importante relacionado com um dos bispos da Igreja Lusitana, o Bispo D. Luís Pereira, e que nos vai iluminar muita da história das décadas 60 e 70, portanto, período relativamente recente, mas ainda mal conhecido. Portanto, temos que estar sempre a tentar captar recursos, a captar apoios, porque efetivamente são áreas portanto, cuja rentabilidade é cultural e é de missão, mas a longo prazo. Salvaguardar a história religiosa não é atualmente apenas salvaguardar a história eclesiástica, tradicional, da Igreja e dos seus líderes ou agentes principais. Nem se esgota nas tradições e narrativas da instituição histórica e sociologicamente dominante, a Igreja Católica Romana. Os percursos e as vivências das minorias religiosas são muito importantes, porque ao longo da história serviram muitas vezes de elementos precursores, proféticos, como diríamos em linguagem religiosa, de diversos elementos fundamentais da modernidade, como o livre pensamento, a educação democrática e inclusiva, a paridade de género, etc. Salvaguardar essa história é, pois, um dever.